IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Boa tarde. Nesse espaço do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós vamos ter um assunto extremamente importante. Hoje a titular do programa está se restabelecendo, né? Problemas de voz, tal, devido a uma gripe. O Silvio teve um compromisso e eu estou aqui para tentar fazer o melhor possível. Mas o telespectador que vai nos acompanhar agora, o assunto será auto-organização, como empregar melhor seu tempo. E o nosso convidado é Lissandro Wilhelm, que é voluntário do Instituto. Mas, ao invés de entrar imediatamente no assunto, e eu sei que é importante que a gente aproveite os minutos, eu tenho uma consciência, não conscienciologia, mas uma consciência, de que muita gente está nos assistindo pela primeira vez. E aí, mas o que é projeciologia e conscienciologia? Rapidamente, professor, para depois a gente entrar na auto-organização, como empregar melhor o seu tempo. Ok. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia estuda essas duas ciências e busca a divulgação delas para o público em geral porque acha importante. De forma bem resumida, a projeciologia ela estuda a experiência fora do corpo. Certo. Então, tem várias denominações para esse fenômeno. Tem linhas de conhecimento que falam o espírito que sai, ou a alma, o self, que vivencia esse fenômeno. E já a conscienciologia, ela estuda a maneira de melhorarmos os nossos atributos, nossas características pessoais, porque a gente considera que estamos num processo de evolução e nos conhecendo, aquele ditado, conhece a si mesmo, você consegue agilizar e melhorar o seu processo evolutivo, agilizar, fazer com que ele aconteça mais rapidamente. Muito bem, esse é o professor Lissandro Wilhelm, e antes do assunto eu vou só fazer mais um complemento. Ninguém está na Terra ou nasceu aqui por acaso, ou é por acaso, estamos aqui para passear e para brincar? Não, a gente considera também, e durante a apresentação eu vou falar um pouquinho mais sobre programação existencial, que dá para se encaixar com a própria auto-organização, está relacionado aos dois temas. Então, a programação existencial é uma teoria que fala que a gente planejou o que veio fazer aqui antes. Ou seja, planejou visando o quê? Visando otimizar, visando melhorar uma programação de vida, no caso. O que eu quero melhorar, eu programo antes. Antes de nascer. Antes de nascer. Certo. É como se fosse fazer um exemplo análogo. Por exemplo, eu vou viajar. Se eu me programar, ver os pontos turísticos, fazer um roteiro, ver como é que eu posso ir nos pontos turísticos, se eu vou ter que alugar um carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de táxi, quanto eu vou gastar, vai facilitar a pessoa chegar no local e conseguir ver a maior parte dos pontos. Ao invés daquela pessoa que não se prepara e diz assim, não, vou para aquele local, chego lá e eu vou dar um jeito. Essa pessoa tem mais chance de perder tempo, porque ela vai ter que procurar as informações, ela vai ter que se informar com alguém qual que é o melhor local para ver, enquanto a outra já fez tudo isso. Então, o planejamento, a programação, ela ajuda na melhoria, na otimização dos planos das ações que as pessoas fazem. Então, essa programação planeja antes para que na hora de executar, a execução seja mais eficiente e mais eficaz. E isso é conscienciologia. Isso é conscienciologia. E a auto-organização, o que é e onde é que ela entra? A auto-organização é um atributo que está relacionado com a conscienciologia, ou seja, se melhorar. O que é organizar? Organizar é dispor, pôr em ordem. Mas daí a pessoa pode perguntar, pôr em ordem o quê? Claro. Pôr em ordem o quê? Então, já comecei a citar um pouquinho de planejamento. As pessoas tomam decisões constantemente. Diariamente a gente toma decisão. Hoje, para sair de casa, de manhã, eu olhei, estava frio, não estava frio, pensei, vou levar o casaco, estava chovendo, peguei o guarda-chuva. Embora a pessoa pense, não, mas isso não foi um planejamento. Foi um planejamento informal, não foi aquele planejamento escrito, detalhado, mas foi um planejamento informal que ela fez para a situação que estava acontecendo no momento.
Além disso, a gente poderia dividir a área que a pessoa atua de diversas formas. Por exemplo, a área da saúde ou dos cuidados com o próprio corpo, a área do aprendizado pessoal, a área profissional ou do trabalho, várias áreas. Sim. Além dessas outras. Como é que a pessoa toma a decisão nessas áreas? Como é que ela escolhe o que ela vai fazer? Isso tem a ver com o planejar. Então, primeiro ela planeja, porque o planejamento está relacionado com objetivos e metas. O que eu quero de objetivo na minha profissão, no meu campo profissional? Então, eu faço o planejamento do que é importante nessa área. Depois, sim, vem a organização, que é dispor no lugar, ou seja, organizar para que durante o meu dia a dia, nas 24 horas que cada um tem, ele consiga inserir todas essas atividades, todas essas tarefas que ele escolheu nas diversas áreas da vida dele, tanto a parte pessoal, como a parte profissional, como a parte de lazer, como a parte de relacionamento, como a parte de evolução e assim por diante. Então, primeiro se planeja quais são os objetivos e metas pessoais, por isso que a conscienciologia é um estudo importante. Se eu não me conheço, como é que eu vou planejar ou escolher algo que é importante para mim se eu nem sei o que é prioritário? Claro. E o que é um bom nível para a pessoa comum de auto-organização? Que não seja exagerado, que a pessoa não fique maníaca, por exemplo, sem exageros e tal. O que é uma coisa natural? Ou ela nunca é maníaca, a coisa é naturalmente já pré-agendada lá? É só uma... Não, tem níveis, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a questão da urgência e da importância. Quando quiser mostrar, é só falar que o Pedro já está atento ali. Mas nessa questão de um nível de organização mínimo de uma pessoa, eu respondo que é aquela pessoa que sabe aproveitar bem o tempo dela. O que hoje não é muito comum, né? O que a gente mais ouve é as pessoas, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, coisa demais. E parece que as pessoas estão meias nubladas, estão meias perdidas, né? O que eu acho uma coisa que fica fácil da pessoa entender é quando você começa a dar exemplo. Eu, por exemplo, sou professor universitário e na organização das minhas aulas tem o semestre que eu vou lecionar no computador. Dentro do semestre tem as disciplinas em pastas. Dentro das disciplinas das pastas tem as aulas divididas. Dentro das aulas tem o material da aula, tem assuntos complementares, tem assuntos novos para ir inserindo aos poucos, tem leituras para fazer, ou seja, tem uma escala organizadinha. Claro. Por que isso? Ao procurar alguma coisa, facilita, eu já vou direto. Mesmo que o computador tenha busca, às vezes você não lembra o nome do arquivo, claro. Ou às vezes a busca fica levando tempo e você vai perdendo tempo. Então as pessoas não refletem e essas atividades delas do dia a dia, muitas vezes ela vai perdendo tempo em muita coisa, porque não organizou direito. Às vezes você vai num lugar, eu estou com uma pessoa e precisa de uma tesoura. Eu te pergunto, tem uma tesoura? Ela diz, tem. E daí ela vai olhar no local que ela pensou que tinha guardado, mas não está lá. E daí ela procura, não, mas então eu deixei aqui, procura. Passou uns 10, 15 minutos depois, não achou ainda. Então tu já vai ter que achar uma régua para usar, ao invés da tesoura, para usar o papel. Mas se tu for analisar, as pessoas que não têm um nível mínimo de organização, elas perdem muito tempo na vida delas. Então, são essas pessoas que nem você falou. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Acabo não tendo tempo, por quê? Porque a questão da organização passa longe delas. E isso causa um mal-estar na pessoa, né? Ela começa a ficar irritada. Ela fica estressada porque o processo dela não é tranquilo. É um processo na correria, agitado, que gera mais estresse do que aprendizado pessoal. E o que mais que pode aprimorar essa auto-organização nas pessoas? Essa auto-organização, e daí eu vou pedir aqui, eu até trouxe um esquema que ele está no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Ele trabalha assim com quadrantes. Bora lá. No quadrante 1 é uma atividade importante e urgente. No quadrante 2 já é não urgente, mas importante. Quadrante 3 é não importante e urgente e assim por diante. O que o autor fala nisso? Que a pessoa que vive estressada, que vive apagando incêndio, que vive fazendo as coisas com pressa na última hora é porque ela está na questão urgente e importante.
mas ela só chegou ali porque ela deixou o tempo passar e, por exemplo, tem meta para cumprir de vendas na semana que ela está trabalhando. Ela ficou no começo da semana não dando atenção para isso. Quando chegou no final da semana, ela tem um monte de coisa para fazer que é importante, que é urgente, e ela vive estressada, vive apagando incêndio. Certo. O quadrante melhor que o autor fala é o que não é urgente, mas é importante para a pessoa. Então, eu falo para você, a gente está falando de conscienciologia. É importante fazer um curso para se conhecer? Claro. Às vezes é importante. É urgente? Não. Às vezes não. Claro. O planejamento da semana é importante fazer? É urgente? A princípio, não. Porque a pessoa pode, se não fizer hoje, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, ela consegue fazer em outro horário. Então, esse seria o quadrante mais importante, porque a pessoa não viveria na urgência, não viveria na correria e conseguiria fazer o que é mais importante, que foi aquilo que eu comecei a citar anteriormente. Certo. Ela, pelo planejamento, ela define em qual área da vida dela tem aspectos importantes para serem priorizados. Então, ela vai planejando e inserindo nesse quadrante. Paulatinamente, tranquilamente. Né? O pior quadrante seria o não importante e não urgente. Esse quadrante aqui, as pessoas acabam fazendo atividades como conversar sobre o futebol, ir para o cafezinho, e o cafezinho que ia durar 5 minutos dura 40 minutos, 1 hora, falar mal dos vizinhos, falar dos políticos, falar não sei do que, ficar na internet, no MSN, em coisas que não agregam tempo. Mas a maioria das pessoas acaba fazendo muitas atividades dessas e perdendo tempo. Por quê? Porque elas estão nesse quadrante um bom tempo. Então, para compensar o estresse que elas vivem, porque elas não se organizam, elas se distraem com coisa que não é útil. A proposta nossa aqui, quando a gente fala de organização e auto-organização, é que a gente consiga pensar, refletir e planejar as nossas ações, as nossas atitudes, visando que a gente consiga focar o que é importante mesmo no nosso processo de aprendizagem, no nosso nível atual, na questão evolutiva. E ao mesmo tempo em que a gente faz isso, a gente consegue fazer com que as coisas não sejam atropeladas, a gente não vive no estresse. Eu trouxe um livro que eu vou mostrar depois, certo. Mas, por exemplo, esse livro que eu trouxe aqui, ao preparar algum material para conversar com você hoje aqui, eu pensei, vou levar o livro porque ele tem relação com o tema. O que acontece? Eu peguei, selecionei, reservei lá o livro já antes. Manual da ProExis, Programação Existencial. Isso, já reservei antes e já trouxe. Poderia ter sido uma atividade que, olha, era importante, mas não era urgente. Por quê? Porque eu estava planejando o que eu ia fazer. Ela poderia ter tido tornada urgente e importante, porque eu deixei para a última hora. Quando tinha que chegar aqui, tinha que lembrar, o livro está atrasado, não sei o quê. Vinha no atropelo, ia chegar aqui, já ia estar nervoso, estressado, porque poderia até não encontrar o livro, esquecer ele e assim por diante. Então, a questão das prioridades do planejamento é importante para a organização e para a pessoa conseguir organizar e distribuir o tempo dela no dia a dia por causa disso. Isso é a questão das prioridades. E a questão das áreas em que a gente deve ter a auto-organização? Na verdade, eu poderia dizer assim, todas as áreas são importantes, são prioritárias. O que acontece em geral com a maioria das pessoas é que muitas vezes ela está tão sufocada ou está tão focada em só uma área. Por exemplo, ela gasta tanto tempo na questão profissional que ela não tem tempo para o lazer. Ou ela não tem tempo para cuidados pessoais, da saúde. E ela acaba focando só uma área. O importante de todas essas áreas é que a pessoa consiga, nesse planejamento, nessa organização dela, planejar um pouquinho melhor e começar a focar aquilo que ela não está fazendo. É como se nós fizéssemos uma pergunta de reflexão pessoal. Por exemplo, você que está nos assistindo, o que você poderia melhorar ou fazer de forma diferente que proporcionaria uma mudança grande na sua vida? Então, se a pessoa começar do zero, vou tirar tudo que eu faço hoje, vou montar uma planilha de programação e, nesse sentido, eu vou ver o que eu vou fazer, vou planejar a minha semana, por exemplo. A gente não fala em planejar um dia porque um dia é muito curto. Claro. Planejar pelo menos uma semana, um mês. Tem pessoas que planejam um semestre ou um ano. Elas fazem tabela, seja no computador, seja numa agenda, aquilo que é prioritário para elas. Então, a gente pode citar, por exemplo, a questão
física, tem pessoas que não sabem, mas hoje em dia já existem pesquisas falando que quem faz exercício físico vive até 10 anos mais do que outras pessoas. Então, se a gente estava falando antes da questão de programação existencial, que a gente não vem nessa vida para passeio, ao acaso, à toa, e a gente planejou fazer algo, se a gente se cuidar, ou cuidar do nosso corpo, a gente tendo 10 anos a mais de vida, quais são as chances de eu conseguir cumprir? Com certeza. Melhoram bastante. Muito maiores. Agora, aquela pessoa que se descuida da saúde, é sedentária, muitas vezes passa por problemas de saúde, ou infarta antes, tem outras situações, ela acaba muitas vezes encurtando a vida dela. Então, nesse sentido, o tempo, que é a otimização, a organização do tempo para ela conseguir cumprir o que ela planejou, fica comprometido. Então, o livro, o manual da ProExis, ele é importante porque ele dá algumas orientações no sentido de como a pessoa organizar. Para quem tem interesse, esse livro aqui, sim, ele está disponível gratuitamente para download no site www.editares.org. Então, aquela pessoa que diz assim, às vezes, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Não, esse aqui está disponível gratuitamente. Então, agora é questão de perguntar para a pessoa, será que é prioridade para ela estudar, aprender um pouquinho mais esse assunto? Porque se for prioridade, ela tem que encaixar agora nos horários dela um tempo para a leitura disso daqui, e que geralmente a pessoa não faz. Por quê? Porque aquilo que eu estava falando anteriormente, a pessoa às vezes nem reflete, por exemplo, às vezes gasta 2 ou 3 horas do dia dela em trânsito para chegar no trabalho. Se ela fosse computar todo esse tempo que ela gasta diariamente, quanto que ela gastou no mês, quanto que ela gastou no semestre, quanto que ela gastou no ano em tempo desperdiçado, só na questão que ela fica no trânsito, seria um tempo enorme que ela tá desperdiçando, que ela poderia estar ocupando para coisas mais importantes. No Instituto a gente fala bastante sobre a questão energética. Por exemplo, a gente tem um corpo energético que já é conhecido em algumas linhas do conhecimento há muitos anos. Trabalha, por exemplo, a acupuntura trabalha nesse corpo energético para desbloquear pontos. Inclusive, quando a pessoa está passando por alguma doença, existe um desbloqueio energético. Mas a gente pode, e o Instituto foca e divulga isso, que eu consigo mobilizar essas energias pela minha vontade. Então, é importante mobilizar as energias, por quê? Porque quando eu entro num ambiente, eu vou trocar energias, as energias do ambiente às vezes não estão boas, eu estou conversando com uma pessoa, ela está estressada, ela está com dor de cabeça, isso acaba afetando as energias do local. Então a gente fala, não, vamos trabalhar as energias. Daí a gente volta naquela questão que você disse. A pessoa já disse que não tem tempo. Isso. Você vem aqui e ainda fala que é importante isso, mais o trabalho com as energias, a pessoa deve pensar assim, e agora? O que eu faço? Já não tenho tempo, ainda tenho que encaixar a questão do trabalho com as energias. Professor, vamos deixar o restante, já que a pessoa não tem o tempo, nós já passamos um pouquinho do tempo do nosso intervalo. Fique aí, a gente já retorna. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. No Brasil, os tipos de câncer relacionados aos hábitos alimentares estão entre os 6 primeiros causas de mortalidade por câncer. O perfil de consumo de alimentos que contém fatores de proteção está abaixo do recomendado em diversas regiões do nosso país. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita em 2010, que entrevistou 54.350 pessoas, o padrão alimentar no país mudou para pior.
Apesar de consumir mais frutas e verduras, o brasileiro continua a comer muita carne gordurosa, 1 em cada 3 entrevistados, e tem optado por alimentos práticos, como comidas semi-prontas, que são menos nutritivas. A ingestão de fibras também é baixa, onde se observa, coincidentemente, uma significativa frequência de câncer de cólon e reto. O feijão, alimento rico em ferro e fibras, que tradicionalmente fazia o famoso par com o arroz, perdeu espaço na mesa dos brasileiros. Para agravar este quadro, estamos nos exercitando muito menos. Cuide-se, viva melhor! Na verdade, o perdão... Está no mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Nós estamos de volta com o professor Lissandro Wilhelmi, nesse espaço do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que a gente já falou, né? Projeciologia é isso mesmo que você está pensando, as experiências de saída do corpo. E a conscienciologia para organizar tudo e viver melhor. Assim, a grosso modo. Para se conhecer e poder... se melhorar os seus atributos pessoais. Bom, o tema de hoje é auto-organização, como empregar melhor o seu tempo, é interessantíssimo, a gente já falou o que é, como é que se pode empregar melhor o tempo, o que é um nível aceitável de auto-organização, os benefícios de se auto-organizar, definir as prioridades, as coisas que são mais importantes. As áreas onde atuar com essa auto-organização são todas, profissional, finanças, pessoal, saúde, enfim. E ela é considerada, a auto-organização, um propulsor da evolução, e por que se é que isso é? Ela é um propulsor porque, como a gente começou a falar antes, o planejamento faz com que a gente consiga aproveitar mais o tempo. Conseguindo aproveitar mais o tempo, eu consigo fazer mais coisas. Ou seja, é um propulsor, ele agiliza como se fosse uma mola que impulsionasse nós para frente. Porque se ao invés de eu conseguir fazer 5 atividades no meu dia, eu passo para fazer 8 ou 9 por cada organização, ela me proporcionou um avanço na questão evolutiva. E dentro desse avanço, daí sim, eu vou conseguir inserir cursos de capacitação pessoal, eu vou conseguir inserir exercício físico, eu vou conseguir inserir trabalho com as energias, eu vou conseguir inserir o estudo do parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo, ou seja, eu vou conseguir inserir um monte de coisa e a pessoa não vai conseguir mais dar aquela desculpa que ela não tem tempo. Claro. Porque se ela organizar seu tempo, todas as áreas dela, ela vai ter aquilo que é mais importante, o que é prioritário para a evolução. E voltando ao conceito de programação existencial,
a programação existencial em geral, como regra geral, está relacionada a algum nível de assistência. Então a pessoa poderia se perguntar, eu faço assistência para as outras pessoas? E se eu não faço, por quê? Então, novamente, ela poderia encaixar a assistência dentro da organização do tempo dela, da auto-organização, para agilizar a questão evolutiva, porque a assistência é uma das formas de nos conhecermos e, ao mesmo tempo, estar ajudando o nosso semelhante. Quais são as rotinas úteis nessa questão da auto-organização para melhorar isso? O ser humano, ele vive de hábitos, ou ele cria rotinas que acabam se transformando em hábitos. Então, muitas vezes a pessoa acaba repetindo o que ela faz no dia a dia dela, só que repete coisas que muitas vezes não têm uma utilidade tão grande, não são aquela priorização que a gente falou. Claro. Mas existem rotinas que são úteis. Então, por exemplo, desde uma rotina super fácil que é ter uma agenda e programar a semana ou o mês inteiro. É uma rotina. E se a pessoa fizer isso frequentemente, vira um hábito. Então, ela vai levar esse hábito para a vida dela. Levando esse hábito para a vida dela, se torna uma rotina útil. Então, o fato dela refletir também sobre como vai ser a semana dela, o fato dela fazer um planejamento, tudo isso são rotinas úteis que a pessoa vai inserindo. O fato dela conseguir, ao analisar que um curso é prioritário, ela conseguir inserir dentro da programação dela, ou a questão do lazer, ou a questão do exercício físico, acaba se tornando uma rotina útil, porque depois que a pessoa começa, no início é difícil fazer exercício físico, ela não está acostumada, mas depois que ela começou, ela não para mais. É a mesma coisa com a questão das energias. No começo, ela pode achar que é mais complicado inserir as energias no dia a dia dela com uma frequência. Mas depois ela começa a perceber, não, eu entrei no ambiente, precisou 2, 3 minutos de trabalho com as energias, eu fiquei me sentindo bem, deixei as pessoas que estavam lá bem, isso é importante, vou inserir no meu dia a dia. Então, ou seja, criar o hábito de trabalhar com as energias constantemente, num primeiro momento você pode até necessitar do celular, botar um lembrete lá para aquela rotina, digamos assim, ficar internalizada dentro das atividades do dia a dia dela, mas na sequência isso se torna natural e se torna um hábito bom para a auto-organização dela e melhora o aproveitamento do tempo também. Para quem está nos acompanhando ou para quem está chegando agora, a gente está praticamente encerrando, o livro Proexis, Programação Existencial, manual da Proexis. Proexis, eu perguntei aqui, professor, é justamente programação existencial, é a união de programação com existencial, Proexis. Você pode gratuitamente tirá-lo, né, baixá-lo no www.editares, tá? .org, certo? E com relação a curso, um minutinho para o encerramento, o que nós vamos ter agora, em breve, para o telespectador? O telespectador que quer aprofundar mais um tema, um assunto, até porque nosso tempo aqui na TV ele é limitado, então passa super rápido. A gente convida para as palestras gratuitas toda sexta-feira no Instituto, na Avenida Rio Branco, número 354, sala 810, às 19h30. Avenida Rio Branco, 354, sala 810. Sala 810, que horário? 19h30, toda sexta-feira. Toda sexta, 7h30 da noite. Não importa se é feriado ou não. Certo. E para finalizar, eu gostaria de convidar quem tem interesse na questão energética, nos dias 7, 8 e 9 de setembro, estará vindo um professor para Florianópolis trabalhar várias dinâmicas energéticas. O curso se chama 40 manobras, ou seja, vão ser trabalhados 40 tipos de trabalhos energéticos diferentes, 40 manobras diferentes de energia, ou seja, durante 3 dias as pessoas vão, desde a parte da manhã até o final da tarde, quase começo da noite, trabalhar em técnicas diferentes da questão energética. Então, são técnicas variadas para as mais diversas finalidades. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Instituto. Quem tiver mais interesse também pode assistir às nossas palestras. A gente fica o convite para continuar assistindo o programa aqui na TV Floripa também. E para vocês terem detalhes, se quiser agora saber alguma coisa ou logo mais, www.iipc.com.br
Obrigado ao professor Lissandro Vilhelme. Eu que agradeço. Voluntário do IIPC, professor universitário, né? Também. Que conosco esteve hoje. Você continua ligado, convidado para o próximo programa, na próxima semana, já com a sua titular bombando, né? Tranquila, já bem de saúde. E você continua conosco, né? Pela internet ou pela net, assinante net, com a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.